Gratidão, gratidão, queridos ouvintes da Rádio Vibe Mundial, a rádio que toca a sua vida, a rádio que toca a nossa alma. Sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Leandro Arruda, constelador familiar, tarólogo. Também sou docente na área, eu dou aula de constelação familiar. Trabalho já com essa ferramenta espiritual há 14 anos. E para que vocês conheçam mais sobre mim e o meu trabalho, vocês podem acessar o meu site, leandroarrudaconstelação.com.br, ou acessar as minhas redes sociais, Leandro Arruda Constelação, no Instagram, no Facebook e no YouTube. Lá eu tenho um canal com todos os vídeos que eu faço aqui na Rádio Vibe Mundial. E o tema de hoje, queridos e queridas, será a verdadeira traição. Este tema, traição, é um tema que eu observo bastante nos meus atendimentos. Muitas mulheres e até mesmo homens buscam a constelação familiar para olhar para os seus relacionamentos, que por hora na sua história tiveram traições. Ou ela foi traída, ou traiu, ou às vezes as duas coisas, traiu e foi traída. E o relacionamento em si, ele acaba ficando enfraquecido. É muito importante eu colocar aqui para vocês que eu não estou falando sobre traição sob um ponto de vista moral, até porque a constelação ela não tem esse viés moral. A constelação ela olha para o ser humano como um todo, em todos os seus aspectos, na inteireza que o ser humano é. Então, quando uma pessoa trai, ela dá para o outro o direito também do outro traí-la. É assim que a constelação vê a questão das traições nos relacionamentos. É óbvio, até porque existe uma chamada lei de equilíbrio, o equilíbrio de troca. É óbvio que se um for traído e o outro for trair para compensar, e aí o outro trai de novo e depois o outro trai de novo, o que vai acontecer, minha gente? O relacionamento vai declinar, o relacionamento vai ser para o lado patológico, ele vai ficar extremamente doente. Então, na constelação a gente sabe sim que quem traiu dá o direito do outro trair também, só que se o outro ou os dois quiserem salvar o casamento, quiserem se relacionar, quiserem de alguma maneira ressignificar a relação, então a pessoa que quer se vingar, e ela tem esse direito, ela pode também trair numa escala menor. Então eu vou dar um exemplo. Por exemplo, um casal, o homem trai a mulher com a secretária. Ele tem um caso lá com a secretária 2 anos, por uns 2 anos. A mulher agora ela tem o direito de trair. E não quer dizer que agora ela vai arrumar um homem e ficar também 2 anos. Ela pode trair espontaneamente, de uma forma pontual, com alguém que ela tem alguma atração, e ok. Quer dizer, é uma traição, mas é uma traição num nível menor, porque eles têm a intenção de ressignificar a relação. Agora, se você quiser machucar o outro conforme você foi machucado, então vai haver uma disputa de egos, então é melhor terminar. Porque, gente, na verdade, a verdadeira traição é quando você se abandona. Por que será que o outro te traiu? Claro que numa relação tudo é 50-50. O outro traiu porque ele também tem as vantagens dele em me trair. Mas muitas das vezes, para não falar todas, o outro só nos trai porque nós nos traímos antes. Então eu vou dar um exemplo bem clássico. A mulher que se torna mãe do seu marido, ela está se traindo, porque ela não está ali como no papel de mãe, ela está no papel de mulher, só que ela vira mãe. Então, ao virar mãe do marido, ela trai o papel
de mulher. Então ela mesma está se traindo quando ela vai para o papel de mãe do marido. Aí o que acontece, gente? Ele vai buscar uma mulher na rua. Isso justifica? Não, porque ele poderia também olhar para ela e dizer, olha, eu não estou vendo você como minha mulher, eu estou vendo você como minha mãe. Vamos nos acertar, vamos resolver isso ou vamos nos separar, porque a gente se desconectou enquanto casal. Não, o que o homem faz? Ele também, nos 50% dele de culpa, ele aproveita que a mulher, de alguma maneira, não se comporta como mulher, e sim como mãe, e aí então vai buscar uma mulher fora do casamento. Então a amante está a serviço do sistema daquele casamento. Para aquele casamento se manter naquela estrutura, precisa haver uma amante, ou mesmo até a mulher ter um amante. No entanto, gente, isso não é a coisa mais saudável. A gente não está julgando aqui, nem apontando, criticando, opinando. É apenas dizendo que uma relação dessa não funciona. Então, a verdadeira traição é quando você se trai. Você se traiu porque você, de alguma maneira, não está sendo coerente com você. Você não está fazendo o que você quer fazer. Você não está sendo você. Você paga um preço muito alto por não ser você. E daí isso é se trair. E quem se trai também é traído. O outro só faz conosco aquilo que a gente fez antes conosco mesmos. Então, se o outro me rejeitou, é porque eu me rejeito em algum lugar aqui dentro, ainda que seja num nível inconsciente. O outro me desvalorizou, é porque eu me desvalorizo. O outro me usurpou, é porque eu me usurpo em algum nível, como eu disse, ainda que seja inconsciente. Então, observe que o outro só faz com você aquilo que você permite. Se eu me trair, e uma forma de se trair é se sabotar, é não ser você, é querer ser o bonzinho, querer agradar todo mundo, não dizer não para as pessoas, aguentar aquilo que você não aguenta mais. Isso é se trair. Você não ser você, você não ter coerência com a sua essência. Aí a pergunta é, quem é você? Você sabe quem é você? E o quanto você se banca? Você banca quem você é? Os nãos que você precisa dizer, as relações que você precisa terminar, as pessoas que você precisa filtrar na sua vida, aquele trabalho que você não aguenta mais, que você está indo por ir. Isso é se trair, gente. É você saber que não é o seu caminho, ou talvez você saber que não seja a melhor forma de caminhar e não fazer nada e ficar lá à mercê. Ou porque tem medo, ou porque tem culpa, ou porque tem vergonha, ou porque tem preguiça. Independente do motivo. Isso é se trair. E quando a gente anda na vida assim, sem coerência consigo mesmo, sem coerência com a sua própria essência, sem coerência com a sua própria alma, você dá, ainda que sem intenção, a possibilidade e a oportunidade do outro fazer o mesmo com você. Eu me traio, sou traído pelo outro. Eu me desvalorizo, sou desvalorizado pelo outro. Então, gente, a verdadeira traição é quando você se abandona. E aí eu pergunto, você está do seu lado? Você é o seu melhor amigo? Você se apoia nos seus pontos fracos? Você se apoia nos seus vícios, nas suas dificuldades? Ou você fica se julgando, se criticando, se autoexigindo, se autocobrando e até mesmo se autoflagelando, se chibateando? E daí, de alguma maneira, indo até para a autossabotagem que eu falei no começo? A verdadeira traição é quando eu não consigo ser eu mesmo. A falta de autenticidade, a falta
de você ter a coragem de ser você, a coragem de mudar. Mudar a sua vida, preste bem atenção, para que você seja você, se alinhar com a sua alma, com seus valores próprios. Isso é ser coerente com você. Se você não for coerente com você, você ficar representando, sendo o que o outro quer, sendo bonzinho, querendo agradar todo mundo, isso é orgulho, isso é prepotência, gente. E isso também é se trair. E aí o outro sente isso na sua energia, não que justifica, mas ele faz o mesmo com você. Ele percebe a sua incoerência. E ele também acaba tendo com você comportamentos incoerentes. Ele percebe que você se judia. E aí, ainda que não justifique, ele também acaba te judiando. Por isso a gente tem que tomar muito cuidado como é que a gente se trata. Se você está do seu lado, se você é o seu melhor amigo, se você não se abandonou, muita gente se abandonou, não se cuida, fica em qualquer relação, permite qualquer um, transa com qualquer um, se relaciona com qualquer um. De novo, eu não estou colocando nenhum contexto moral aqui. Só estou dizendo que é perigoso a gente se abandonar, a gente não estar do nosso lado, porque isso é um autoabuso. E quando você se autoabusa, ou seja, quando você abusa de você, quem que você atrai? Alguém também que vai abusar de você. Daí eu vejo tantas mulheres reclamando que só atraem homens abusadores, homens que tiram ela da autoestima, que falam do corpo, que falam do cabelo, que falam que estão gordas, né? E aí eu pergunto, mas aonde você permitiu o cara fazer isso com você? Quando você internamente se critica, quando você internamente se põe para baixo, quando você internamente se compara com o outro e se sente menos que o outro. Sua vibração cai, sua frequência cai. O outro sente e ele faz o mesmo com você. De novo, reitero, não que justifica, não justifica. Mas ao invés de você se irritar com o outro e querer mudar o outro, claro que a gente tem que exigir respeito, né? Numa relação, o mínimo que tem que haver entre as duas pessoas é o respeito. Mas ao invés de você ficar perdendo tempo com o outro, de ficar de alguma maneira querendo mudá-lo, se sentindo lesado por ele, injustiçado, e até mesmo eu diria indignado com o outro, por que você não muda você em você? Mude a você mesmo. O como o outro me trata é reflexo de como eu me trato. Como o outro me olha, é como eu me olho. É reflexo, gente. Então, mais do que ficar indignado com o outro, e isso não quer dizer exigir respeito, a gente tem mais é que exigir respeito, assim como a gente tem que respeitar, mas mais do que ficar indignado com o outro, a gente tem que estar indignado com a gente mesmo, porque a gente está se tratando mal, porque a gente está se desvalorizando. A verdadeira traição é isso, é quando você não é você, quando você se abandona. E quando eu falo abandono, não é só abandono de não cuidar do corpo, da alimentação, da saúde. Não é esse tipo de abandono que eu estou falando. Claro que também ele conta. É o abandono de ser você mesmo. É o abrir mão de ser quem você é. Mas sabe o que eu vejo às vezes, gente? Que a pessoa nem sabe quem ela é, que dirá bancar quem ela é. Tem gente que sabe quem é a si mesmo. Eu sei quem eu sou, mas não consegue se bancar. Tem gente que não sabe quem é. E aí essa falta de autoconhecimento, essa falta de coerência consigo mesmo, essa falta de força de ser o seu melhor amigo, leva você está se abusando.
E aí leva você a quê? A atrair abusadores. A vizinha abusa de você, o taxista cobra mais de você, o fulano não te dá o troco, sabe essas pequenas coisas que as pessoas vão abusando de você? Porque você se abusa de você. Porque você não se respeita. Você não respeita quem você é. Você não tem a coragem de ser você. E aí é o que eu disse, numa relação de casal, quando a mulher vira mãe do marido, ela se traiu, ela traiu o lado mulher dela. Porque ela está abrindo mão de ser mulher para ser mãe do marido. E aí o que ele vai fazer? Ele vai buscar uma mulher fora do relacionamento. Daí, claro, ela pode trair ele também para compensar, mas não precisa trair na mesma moeda. Pode trair numa oitava menor, pode trair sendo um pouco menos ácido, né? Um pouco menos vingativo. A pessoa tem o direito de trair porque ela foi traída. Mas se você quer retomar o relacionamento, ressignificar o relacionamento, porque você julga que o relacionamento ainda é importante, então você tem que, de alguma maneira, fazer a vingança um pouco menor do que a dor que você sentiu, porque tem um propósito. Agora, gente, se você não tem nenhuma vontade de ficar nesse relacionamento, porque esse relacionamento acaba sendo um cabo de guerra, um quer só machucar o outro, um quer só se vingar do outro, você vai se machucar e vai machucar o outro, assim como o outro vai se machucar e te machucar. Então, eu aconselharia a se separarem, porque vocês vão se machucar e não vão resolver nada, e o tempo vai passar, e tempo é felicidade, e a sua felicidade vai embora. Mas se você quer retomar a sua relação, se você quer ressignificar o seu casamento, o seu relacionamento, então você pode se vingar caso você tenha sido traído. Porém, se vingue um pouco menos, numa dor menor, cause no outro algo menor. Você tem o direito, mas cause no outro algo menor, porque vocês têm, né, a oportunidade de ressignificar o relacionamento, caso vocês queiram. E mais do que isso, gente, mais do que se vingar numa oitava menor para poder resgatar o relacionamento e possivelmente vocês serem felizes num outro nível, observe em você aonde eu me traio, aonde eu sou incoerente comigo, aonde eu abro mão de mim, aonde eu me usurpo, aonde eu fico contando história para mim mesmo, gente. É isso que é importante você olhar. O que eu observo? As pessoas distraídas. A casa está caindo e a pessoa finge que não é com ela. Ela sabe que o marido está traindo ela, mas ela tem alguma vantagem de não querer resolver aquilo. Ou porque ela é acomodada, ou porque ela tem algum conforto material e financeiro, ou porque ela acha que é melhor ficar com o cara que trai ela do que ficar sozinha. E tá tudo certo, só não reclama depois. Sabe aquela coisa? Você fez uma escolha de carregar a mochila pesada? Ótimo! Carregue a mochila pesada, não tem nenhum problema, só não reclama a hora que você não aguentar mais de dor nas costas. Por quê? Porque é uma escolha sua. Não olhar para essa mochila, não tirar o peso dela, ou mesmo às vezes até abandoná-la. Um relacionamento às vezes acaba, gente, porque é o tempo que as pessoas tinham que ficar juntas para aprender algo. Um ensinar o outro, um aprender com o outro, e acabou. O relacionamento seguiu a vida. Mas as pessoas não percebem porque elas têm medo de ficar sozinhas. E quem é que tem medo de ficar sozinho? Quem não está consigo mesmo. De novo, a verdadeira traição é se abandonar. Se você estiver consigo mesmo, ser o seu melhor amigo, estar do seu lado, naturalmente, claro que vai vir o medo de você terminar o relacionamento. Todo mundo que vai terminar o relacionamento se sente desconfortável, se sente angustiado, se sente incomodado, mas não vai, por exemplo, por um outro lado, ficar num relacionamento
que não quer mais, simplesmente porque tem medo de ficar sozinho. Mesmo com medo, a pessoa vai lá e termina. Mesmo com medo, a pessoa vai lá e, de alguma maneira, ela resolve a situação. Olha, não dá mais, seguimos a vida, aprendi com você muita coisa, ensinei para você muita coisa, gratidão, vamos ser amigos ou não, enfim. E a pessoa termina. Agora, ficar com alguém só para não ficar sozinho, e tem muita gente que se permite estar em relacionamentos abusivos porque prefere ser abusado do que ficar sozinho. Aí eu pergunto, qual é o primeiro abuso? Você se permitir a isso. Você não está do seu lado. Se você não está do seu lado, você está se abusando. Se você não é o seu melhor amigo, você está se abusando. Se você não se apoia, você está se abusando. Se você só se julga, só se cobra, só se critica, só se exige, e tem muita gente que tem isso é abuso. Você está abusando de você quando você se autocobra, se autojulga, se autocritica, se autoexige. Portanto, o medo da solidão nos leva a aceitar qualquer um. Exatamente isso. Tomem cuidado. Porque a traição ela é reflexo de uma autotraição. Você está se traindo em algum nível. Você está traindo a sua essência, a sua alma, os seus valores, o seu propósito de vida. Você está desalinhado com tudo isso. E isso é a verdadeira traição. Quando você se abandona, quando você se adapta o tempo todo ao ponto de deixar de ser você. A gente tem que ter flexibilidade, é claro, é óbvio. A gente tem que abrir mão das nossas resistências, mas a gente não pode perder a nossa essência. A gente não pode perder a nossa cor. A gente tem que ser a gente, gente. E isso custa caro. Muitas vezes ser você mesmo custa caro, o preço é alto, mas é o seu preço. Porque um preço eu garanto para vocês vão ter que pagar. Um preço ou de não ser vocês ou de ser vocês. Aí a decisão é de cada um. Para concluir o nosso programa, dicas. Esteja do seu lado, seja o seu melhor amigo, se apoie, coloque no coração a sua própria dor, se compreenda, tenha autocompaixão, não é autopiedade, é autocompaixão, tenha autoamor, autoaceitação, autoapreciação, autoestima. Olha quanto trabalho que você tem que fazer com você e você, infelizmente, esperando isso do outro. Daí você vai levar na fuça para aprender, quem sabe, a ser coerente com você mesmo. Espero que você possa ser o seu melhor amigo e estar do seu lado. Vou desejar uma semana maravilhosa para todos nós. Estamos entrando no mês de Escorpião, então vamos tomar cuidado com esse assunto, traição, vingança, porque é bem aí a sombra do mês de Escorpião, mas também o Escorpião é profundo, é sábio, é intuitivo, tem um lado bom. leandroarrudaconstelação.com.br é o meu site e Leandro Arruda Constelação no Facebook, no YouTube e no Instagram. Boa semana a todos, beijo no coração, até segunda-feira que vem, gratidão!